Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula dessa semana? Na aula dessa semana, nós vamos continuar falando sobre sons, né? Na aula passada, falamos sobre sons da vida, sons do cotidiano, sons com brinquedos, né? Hoje nós vamos falar sobre o som de Naná Vasconcelos, que é o som do berimbau e outros sons que ele faz também, né? A atividade dessa semana encontra-se nas páginas 36, 37 e 38 do livro didático. Então vocês podem assistam a aula e depois acompanhem por lá para resolver as atividades. Naná Vasconcelos. Será que vocês já ouviram falar sobre Naná Vasconcelos? Esse artista ele é mais conhecido fora do Brasil do que aqui no nosso país mesmo, tá? Aqui é uma foto dele durante um show no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, tá? Em 2010 foi essa fotografia. Ele está tocando um berimbau. Vocês já ouviram falar do berimbau? Já viram? Né? Normalmente, quem joga capoeira, né, conhece muito bem esse instrumento. Esse aqui é o berimbau, aqui ele está tocando e aqui é um desenho de um berimbau. Berimbau, instrumento musical de origem afro-brasileira, composta por uma corda acoplada a um objeto que ressoa e amplia seu som. A tensão na corda é produzida por uma vara feita com a madeira biriba. O que amplia o som do berimbau é uma cabaça. Aqui, ó, essa cabaça aqui, que pode ser de vários tamanhos. Para tocá-lo, utiliza-se uma baqueta de madeira e uma pedra ou dobrão, objeto de metal semelhante a uma moeda bem grande. E alguns usam também o cachiche, um pequeno chocalho, feito com um pedaço de cabaça, palha de junco, trançada e sementes, que é segurado na mesma mão que a baqueta. Então, este é o berimbau. Acredito que a maioria de vocês já deva ter visto um. Vamos falar um pouquinho sobre Naná Vasconcelos. Naná Vasconcelos nasceu em Recife. Seu nome era Juvenal Holanda Vasconcelos e ganhou o apelido de Naná de sua avó, ainda na infância. Analisando a sua obra, pode-se dizer que ele passeou por diferentes sons no mundo. O que será que quer dizer, hein? Né? Ele fez diversos tipos de sons, né? Ele também esteve sempre muito atento aos sons de seu entorno e foi com a escuta em torno, sons que estão próximos dele, tá? E foi com a escuta, a curiosidade e a experimentação que ele desenvolveu grande parte de sua musicalidade. Então, foi escutando, ele foi muito curioso, ele experimentou e foi assim que ele desenvolveu todo o seu trabalho, a sua musicalidade. Na obra do artista pernambucano, destacam-se os sons feitos com a voz, as imitações de sons de instrumento e o uso do berimbau. Ele foi um dos primeiros músicos a utilizá-lo fora do contexto da capoeira, levando-o ao jazz e à música de orquestra. Normalmente, o berimbau ele é utilizado para quem joga capoeira, mas o Naná de Vasconcelos, ele levou o berimbau ao jazz, estilo de música, né? E a uma orquestra também. Que legal! Vamos lá. Essa daqui é a primeira atividade, mas essa atividade vocês só vão ouvir. Escute os sons de diferentes tipos de berimbau na faixa 3 do CD. O CD que vocês têm ali no livro didático, vocês vão lá, coloquem ele no rádio e escutem a música 3 do CD. Vocês vão escutar diferentes sons de berimbau, tá? Não deixem de fazer essa experimentação, não deixem de ouvir, é muito interessante. As sonoridades e os títulos das músicas de seus discos revelam influência da música africana, de cantos indígenas, da música de Heitor Villa-Lobos,
do jazz, da música eletrônica, da música do Nordeste brasileiro, entre outras. Olha a diversidade, vai desde a música africana aos cantos indígenas, até Heitor Villa-Lobos, jazz, música eletrônica. Então, assim, ele fazia muitos tipos de música. Vamos fazer chuvas com as mãos. Essa daqui é uma atividade, é uma experiência que vocês vão fazer na casa de vocês. Seria muito mais interessante se nós fizéssemos na sala de aula, porque na sala de aula o som seria muito maior, mais pessoas fazendo. Mas como nós não estamos na sala de aula, eu peço a vocês que juntem a família de vocês, um momento em que vocês estiverem todos juntos, para que vocês possam realizar essa atividade. Vamos lá. Como são os sons da chuva? Você já reparou? O que você escuta quando começam as primeiras gotas? Imagine que ela vai ficando gradativamente mais forte e depois vai diminuindo até parar. Já pararam para imaginar? Isso aqui, o som da chuva, ela vai aumentando, ela vai diminuindo, ela para. Na minha opinião, é um som muito gostoso de se ouvir. No álbum Ray Dance, Dança da Chuva, em tradução livre, de Naná de Vasconcelos, há um trecho de uma música chamada Anarie, Rain Dance, em que se ouvem sons que parecem ser de aplausos, mas que vão se transformando em sons de chuvas e aos poucos se diluem em um acompanhamento rítmico. Por que são sons de aplausos? Porque nessa atividade ele faz os sons com as mãos. Aqui temos as imagens, né, de como a gente utiliza as mãos para fazer os sons. Vamos lá, essa atividade que eu peço que vocês façam em casa. Que tal agora usar as mãos para repetir o som da chuva? Una os dedos indicador e médio de suas mãos, o indicador e o médio. E bata os dedos da mão direita com a mão esquerda. Isso todo mundo fazendo junto vai dar um som diferente. Em seguida, bata 3 dedos de uma mão contra 3 dedos da outra mão. Então, bata 4 dedos de uma mão com 4 dedos da outra mão. Passe em seguida para 4 dedos de uma mão contra a palma da sua mão. Aqui eu estou fazendo sozinha, mas se for várias pessoas fazendo juntos, o som vai ser diferente. Enfim, com as duas mãos em formato de concha, este será o momento mais forte da chuva, que é esse aqui, as duas mãos batendo. Faça todos esses sons nessa ordem e depois faça na ordem inversa. O ideal é que todos os participantes toquem junto, mas tentem fazer com as palmas de com que as palmas de um não coincidam com as dos outros. Isso vale para todas as mudanças de som e para quando a chuva for acabando, pois não devem parar todos de uma vez. Então, vocês vão ir fazendo aos poucos. Se for possível, gravem um vídeo ou um áudio em roda de sons corporais para a posterior escuta da turma. Então, esse se for possível aqui, se for possível vocês realizarem essa atividade, reunir a família, realizar essa atividade e gravar para a gente ver como que fica o som, eu gostaria muito que vocês me mandassem esse áudio, tá? Agora vamos à atividade. Você notou alguma semelhança entre os sons produzidos pela turma? Pela turma seria pela sua família, né? E o som da chuva? Que sensações foram despertadas em você durante a atividade? Respostas pessoais. O que você sentiu durante essa atividade? Respondam no caderno de arte. Para pesquisar.
essa foto aqui é de uma banda que eles se chamam os Batuqueiros do Silêncio. Por que Batuqueiros do Silêncio? Porque todos os integrantes da música da banda, eles têm alguma deficiência auditiva. Vamos à atividade. O que é som? O grupo que aparece tocando os instrumentos de percussão na imagem acima, os Batuqueiros do Silêncio, e todos os seus integrantes têm alguma deficiência auditiva. Então, todos os integrantes da banda têm alguma deficiência auditiva. Eles tocam maracatu, ciranda, frevo e samba e mostram que a deficiência não é um empecilho para sentir e tocar música. Então, aqui eles estão mostrando que não é porque eles são deficientes que eles não podem tocar a música. Aqui, ó, eu tenho uma sugestão para vocês saberem mais, né? Que como eles todos têm algum tipo de deficiência, aqui vai mostrar quais são os sons que eles fazem. Sugestão para o estudante. Sobre o grupo Batuqueiros do Silêncio, tomado como elemento disparador nessa sessão para pesquisar, e sobre cultura surda de um modo geral, assista ao vídeo Os Batuqueiros do Silêncio, disponível tá nesse site aqui, ó. Muito interessante que vocês assistam esse vídeo, que vocês vão ver como eles, com deficiências, conseguem fazer os sons. Assistam, tá? Muito interessante. Agora, continuando. Mas como eles conseguem estudar música e tocar juntos? Pesquisem em livros e na internet. A pesquisa é sobre a pergunta: como que eles conseguem estudar música e tocar juntos? Se eles têm alguma deficiência. Vocês vão pesquisar, pesquisem na internet se isso é possível. Possível é, porque eles fazem, né? Como que isso acontece? Segunda, utilize o roteiro de perguntas abaixo para orientar a sua pesquisa. Anote em seu caderno as informações que coletar. A. O que é som e como ele chega ao nosso corpo? Responda essa pergunta. O que é som e como ele chega ao nosso corpo? Se vocês não encontrarem no livro, pode pesquisar na internet, tá? Como funciona o sistema auditivo? Aí vão falar, professora, mas não é aula de arte? Por que está fazendo perguntas de ciências? Porque nossas matérias são muitas vezes interdisciplinares. Uma matéria entra em contato com a outra, tá? De que forma os sons podem ser percebidos por deficientes auditivos? Quais outros sentidos, além da audição, podem ajudar nisso? Como que as pessoas que têm deficiência auditiva podem sentir os sons, podem perceber os sons, né? Respondam também. Quem não tem deficiência auditiva consegue ouvir todos os sons do mundo? É muito interessante que vocês pesquisem na internet essas 4 questões, vocês vão encontrar todas as respostas, tá? Para refletir. Pensando no modo como Naná Vasconcelos usou sons para contar histórias e falar de lugares, que acontecimento da sua vida você narraria usando apenas sons, sem palavras? Como Naná Vasconcelos ele utiliza sons, você tem algum momento, alguma coisa da sua vida que você passou que você conseguiria falar usando apenas sons? Conseguiria representar usando apenas sons, sem palavras? Você pode escrever no caderno, é claro, eu quero saber o momento da vida que é, tá? Segunda, para falar de si mesmo e representar características de povos e culturas com os quais se identificava, Naná escolheu, entre outros, o som do berimbau. Que sons você escolheria para falar de você? Falando de você, que som você escolheria? Que instrumento musical faria parte da sua vida? Bom trabalho, até a próxima aula.